Numa semana ou em poucos dias, muita coisa pode mudar. Até mesmo regimes políticos. Tantos anos a lutar contra a ditadura, contra a opressão, para que esta, salvo seja, mude de um momento para o outro. Pelo menos esta deve ter sido a sensação da equipa do Sporting, cuja ida ao estrangeiro para uma eliminatória europeia quase que parecia a entrada numa realidade paralela, de tal ordem que, quando voltaram, ao fim de menos de 5 dias, o país deu uma volta de 180 graus, renascendo para a liberdade. Abril é mês da Revolução e, em homenagem ao 25 de Abril, viajamos para o ano de 1974 para recordar a odisseia do Sporting, que partiu em ditadura e regressou em liberdade. 1974 é um excelente ano para todos os democratas, ainda para mais para os sportinguistas democráticos, que viram o fim do antigo regime e a turma de Alvalade conquistar a dobradinha. Todo aquele ano, por razões óbvias, ganha contornos inéditos, com o Sporting a consagrar-se o primeiro campeão em democracia e vencendo os dois maiores títulos nacionais perante o eterno rival Benfica, situação que só voltaria a repetir-se em 2024-2025, mais de 50 anos depois. Pelo caminho, neste ano de 1973-74, existiu uma eliminatória da meia-final da extinta Taça das Taças contra o Magdeburgo, equipa que, spoiler alert, venceria a competição. Depois do ingrato empate a um golo, o dia 24 de abril significava apenas, com algumas aspas, o possível regresso à final da competição, 10 anos depois da vitória do Cantinho do Moraes. Mas para isso era preciso viajar para a antiga República Democrática Alemã, ainda longe da queda do Muro de Berlim. Para a ida à Alemanha Democrática, a equipa de Mário Lino, treinador da época do Sporting, ficava desfalcada da grande referência Yazalde e de Diniz. Yazalde, avançado argentino, diga-se, voava naquele tempo no nosso campeonato, de tal ordem que terminou a época de 73-74 com 46 golos em apenas 29 jornadas. Este, para as aspirações leoninas, era um duro golpe naquilo que seria os desejos europeus, mal eles sabiam que a eliminação da Taça das Taças seria completamente abafada pelo principal acontecimento da história do país no século XX. O Sporting perdeu o jogo por 2-1, o resultado acaba por ser acessório e diga-se que entrou muito mal e aos 10 minutos já perdia por 2 golos contra a equipa da Alemanha de Leste. Marinho, a 12 minutos do fim, devolveu alguma esperança aos Leões, mas esta rapidamente desvaneceu-se com o gol cantado, desperdiçado, por Fernando Tomé. Longe de imaginar o que o movimento dos capitães ultimava, o país estava colado ao ecrã a ver a transmissão da RTP ao encontro, um caso raro na época, já que eram escassos os jogos que eram transmitidos em direto. Poucas horas depois do apito final, dava-se o início da Revolução. Os emissores associados de Lisboa colocavam o Depois do Adeus, música vencedora do Festival da Canção naquele ano e senha para a Revolução, aquela que arrancaria a Operação Militar. À meia-noite e 20 era a vez de entrar em cena o programa Limite da Rádio Renascença, que transmitiria a segunda senha do MFA, o Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, agora com a Revolução já em marcha e sem volta a dar. A mais de 2.000 km de distância, pelas 5h30 da manhã, a desiludida equipa do Sporting iniciava o trajeto para casa. Mal sabiam a odisseia que iriam passar até chegar a Portugal. É um Portugal, diga-se, ressuscitado com o fim do Estado Novo. Toda a comitiva de nada sabia sobre a Revolução até chegar ao Muro de Berlim para entrar na Alemanha Ocidental, quando foram informados pelo motorista do autocarro que ouviu o noticiário germânico de que algo se estava a passar em Portugal. Inicialmente, essa informação foi levada com pouca seriedade, até porque a equipa ainda estava a sentir o desgaste emocional por falhar o acesso à final. Relato de outros jogadores acrescentam que a este desgaste emocional ninguém acreditou nesta história porque era frequente os jornalistas que acompanhavam as partidas europeias dos clubes portugueses pregarem partidas aos jogadores e inventarem notícias, em que a mais comum durante aqueles anos era, claro está, que Salazar tinha morrido. A viagem prosseguiu para Frankfurt e só lá é que tiveram a confirmação da Revolução.
mas de uma forma enviesada e nada fidedigna. Com as várias vias de comunicação para Portugal cortadas, relatos germânicos, a única fonte disponível, anunciavam que existiam milhares de mortos e feridos em Portugal, o que deixou os jogadores dos Leões em pânico. As ligações com Portugal estavam, claro está, também suspensas e sem outra solução, o Sporting viajou para Madrid com o intuito de entrar no país via Badajoz. Como se toda a situação a envolver a revolução no país não fosse por si só desafiante, o Sporting ainda tinha a agravante de ter jogo com o Belenenses dia 27 para os quartos de final da Taça de Portugal. Era, como se costuma dizer, uma autêntica corrida contra o tempo e um jogo de paciência, visto que nada sabiam sobre um cenário que se ficcionava com contornos de guerra civil. Tudo ficou pior com a chegada a Barajas, quando o balcão da TAP, fechado, como é óbvio, informou que havia tanques nas ruas da capital. Algo que, como nós sabemos, foi verdade, mas que sem a informação toda facultada aos jogadores leva a deduções precipitadas sobre o que se estava a passar com a Revolução. Em Badajoz, imaginem, novo entrave para o Sporting, com a impossibilidade de entrar ou sair do país. Tudo isto obrigou a soluções de recurso e a pernoitar na região fronteiriça, uns em hostels e outros no autocarro do Sporting. Aquela situação ficou apenas resolvida às 8 da manhã do dia 26, 40 horas depois do fim da partida, graças a uma troca de contactos entre o presidente do Sporting, João Rocha, e o general Spínola, com este último a dar autorização para entrarem em Portugal. Apesar de todas as peripécias e da Revolução do 25 de Abril, de nada valeu o pedido de adiamento do jogo do Sporting para a Taça de Portugal. Este foi negado pelo Belenenses e o jogo realizou-se dia 27, mas com as bancadas vazias, já que, a bom da verdade, por muito que se goste de futebol, havia outras prioridades naqueles dias. Este foi o episódio do Míticos FC, espero que tenham gostado e já sabem, acompanhem o Míticos FC no Spotify e no YouTube, todas as semanas, mais concretamente. Espero contar com vocês no próximo episódio.